e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Pode assentar. O casamento da noiva. Nós temos que repetir muitas vezes as mensagens. O que nós encontramos é que o povo não conhece o esposo. Se conhecesse o esposo, seria mais fácil, mas não conhece. Todo mundo diz: eu conheço Jesus, mas você tem que saber onde Jesus está, no tempo que ele está de casamento. Você precisa saber. Então aqui, quero falar sobre isso. Tem uma pergunta de um irmão que diz: por favor, me responda, não estou discutindo. Foi o Filho do Homem que fez o casamento do noivo com a noiva? Não. Não é o Filho do Homem que faz o casamento da noiva, do noivo com a noiva, porque senão seria o Filho do Homem um e depois o noivo outro. O Filho do Homem é o noivo, por isso que a mensagem é que faz o casamento, certo? A mensagem, não é o Filho do Homem que faz o casamento do noivo com a noiva, não. Essa é uma pergunta que foi feita. Então, para deixar mais claro, eu achei por bem ler para vocês outra vez o parágrafo 234, 236, provando sua palavra,
onde o irmão Branham fala exatamente do casamento. Isso respondendo outros que interpretam errado, o qual diz que o casamento vai ser na glória. Se o William Branham disser aqui que é na glória, eu também creio. Mas porque eles dizem que é na glória, eu não creio. Porque o irmão Branham diz que é aqui. Não é na glória. O irmão Branham diz que a festa, sim, vai ser lá. Mas o casamento é aqui. Certo? Então guarde bem. Para responder meu irmão, é o Ayrton Junqueira. Deus o abençoe. Então, não é o filho do homem que faz o casamento do noivo com a noiva. O filho do homem faz o casamento do crente com a palavra. Certo? É isso daí que tem que ficar claro para as pessoas. Senão eles não conhecem o esposo. O irmão Branham diz: o esposo é a palavra revelada. Então é difícil para as pessoas ver, porque eles ficam atrás de um homem. E é a mensagem que está no homem. Certo? Ali é que está o esposo, a mensagem que está no homem. A palavra revelada é o esposo. Bom, deixa eu ler aqui para vocês, que lendo esse parágrafo é grande, mas ele fala de tudo. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos da mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Mostrando, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, porque enquanto ele estava revelando na era da igreja, ele era filho de Deus, certo? Ele era filho do homem. Quando foi revelado Jesus em carne, quando Jesus subiu aí, a igreja recebeu o Filho de Deus, que é revelado na igreja, que é o Espírito Santo, na igreja. Aí chegou o tempo que terminou as eras da igreja. Novamente entra o ministério de Filho do Homem. Por isso o ministério de Filho do Homem manifesta duas vezes. É no tempo do irmão Branham, no tempo de Jesus. Começa com Jesus e termina com o irmão Branham. Isto é o ministério do Filho do Homem, porque é o mesmo alfa que está no ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Você não pode dividir, você só tem o homem separado. O homem é Branham, mas o ministério é de Jesus Cristo, certo? Ele depende de um homem. Jesus não viria mais na terra para pregar. Ele já veio, pregou, morreu, não volta mais para pregar. Quando ele vier, ele vai vir nos ares, ele não pisa na terra. Pisar na terra é o ministério do Filho do Homem, que nós lemos aqui em São Lucas 17, 26 a 30. Este ministério é Cristo descendo do céu e pisando na terra. Vou ler aqui para vocês verem. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. A noiva, o povo é chamado. Tem um ministério que chama este povo. Eu fui chamado das denominações, vocês foram chamados também das denominações. É um ministério que fez isto. A noiva é chamada. E esse ministério é do Filho do Homem, certo? Manifestado no profeta. A dificuldade que o povo tem, porque o irmão Branham diz, eu não sou o Filho do Homem, e sim um Filho do Homem.
porque o Filho do Homem é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tem que manifestar o seu ministério de Filho do Homem em outra pessoa. Não era o corpo Jesus, o corpo era Brana, o ministério era de Jesus Cristo, certo? Isso é muito claro. Não mais como a igreja, a noiva é chamada, veja, naquele dia, que a noiva é chamada, o Filho do Homem se revelará. Então não fica esperando ele se revelar, porque foi nos dias do irmão Brana, foi lá atrás. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para crer, para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Eu não quero usar muito tempo, porque poderia estar dentro da própria mensagem, depois de você ler o 221, onde o irmão Brana fala que, provando sua palavra, também ele fala sobre isso, sobre o Filho do Homem no entremeio. Mas eu quero tocar mais sobre esta parte do Filho do Homem fazendo o casamento. Não importa a maneira que eles pensam, que eles veem, eles não têm esse ministério, eles nunca tiveram esse ministério. Esse ministério foi dado ao profeta, e isto teria que ser repetido pela noiva. Só ela sabe que está casada. E se você faz parte dessa noiva, você já sabe que você é uma pessoa comprometida com Deus, comprometida com a revelação, comprometida com a palavra. Você não deve ficar piscando para as igrejas, entendeu? Você não deve ficar flertando com as igrejas, flertando com as interpretações, porque você é uma pessoa que já tem compromisso. Sem ter compromisso, você está à escolha de alguém. Aí você pode piscar para os outros, né? Você não tem compromisso. Mas com compromisso, você não pode. Depois que você é uma pessoa compromissada, porque foi casada, então não pode já ficar piscando para outra pessoa, nem o homem nem a mulher. Entendeu? Muito simples isso daqui, mas as pessoas precisam ter a responsabilidade de ser casada com a mensagem. Entende? Você é casado com a mensagem, essa mensagem, ela já estava na mensagem do profeta, mas estava escondida. Assim como os trovões já estavam na Bíblia, mas estava escondido, certo? Mas nos dias da voz do sétimo anjo é que foi revelado para nós. Então aqui está. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Para unir. Casamento é isto. Casamento é uma ligadura. Casamento é uma união. O casamento da noiva. Aí ele pregou também a união invisível da noiva de Cristo. Então você está casado de uma forma invisível. As pessoas não percebem, as pessoas não veem. Mas você e o seu marido, que é Cristo, a palavra revelada, sabe muito bem do seu compromisso. Certo? Guarde isso. Para ligar, que é o Filho do Homem, para ligar. O ministério do irmão Brana era o ministério do Filho do Homem. O Filho do Homem era Jesus Cristo, que estava encarnado em William Brana. Vou voltar lá no princípio. O ministério do Filho do Homem, lá no princípio, era Deus encarnado em Jesus Cristo. O ministério do Filho do Homem, aqui no final, no entardecer, era aquele ministério de Jesus Cristo encarnado em William Brana. É isto que é Filho do Homem. Filho do Homem é Deus numa carne.
essa carne tem que ser profeta. Deus não vai operar em outra carne. Deus primeiro revela os seus segredos aos profetas, seus servos. Ele não revela ao pastor, ao evangelista, ao mestre. Não. Ele revela aos profetas. Depois, os pastores, os evangelistas e os mestres tomam aquela mensagem revelada e leva para o povo. Por isso aí tem o quíntuplo de Efésios. Já pregamos sobre isso. Nós passamos 2 milênios faltando no quíntuplo. Não tinha profeta. Por isso que a igreja foi só desviando. Teve Paulo, que foi o primeiro, depois a igreja foi só desviando, foi enfraquecendo, casou com o Estado em Pérgamo, e ali foi a semente sepultada. Nasceu com Lutero, cresceu com Wesley e floresceu com os pentecostais, e aí com o irmão Branham era a semente outra vez. Que semente? A palavra. Cristo no homem outra vez. Certo? Então tivemos lá no início profeta, passamos as eras sem profeta, na última era vem o profeta outra vez. E é isso que o povo deveria entender. Vamos para frente mais um pouquinho. No tempo do irmão Branham tem profeta, irmão Branham morreu, não tem profeta. Alguém diz, mas o profeta é William Branham. Você pode falar que o profeta é William Branham, como diz que o profeta é Paulo, Pedro, mas já partiram. Isso aí que você tem que entender. O ministério do profeta foi até 65. Aqui foi o ministério dele e ficou uma coisa para trás que ele não podia dizer para ninguém, que era a terceira puxada, a vindicação do ministério dele. Amém? Vocês estão entendendo? Vai caminhando nesse pensamento para você ver. Aí, quando o irmão Branham partiu, nós sabemos que aí faltou o profeta. A noiva ficou apenas com aqueles 4 ou 3 ministérios, que é mais falado evangelista, pastores e mestres. A igreja ficou só assim, ela ficou incompleta. Por isso que eles não entendem a manifestação da noiva, que o irmão Branham diz, a noiva tem o assim diz o Senhor. E diz, eles têm o assim diz o Senhor. E eles não conseguiram ver que não podia, na mesma era do irmão Branham, que era a era do Filho do Homem, naquela mesma era, não podia de maneira alguma a noiva manifestar. Começou ali porque ele saiu das denominações, tirou o povo das denominações, e quando o irmão Branham estava tirando o povo das denominações na América do Norte, nós, sem saber, estávamos saindo aqui também. Porque a mensagem ia chegar a nós, e quando ela chegasse a nós, nós daríamos ouvido a esta mensagem. Certo? Quando o ministério do Filho do Homem estava fazendo o casamento do crente com a palavra, nos dias do irmão Branham, nós estávamos casando também, certo? Estávamos casando também, porque nós iríamos ouvir a mesma mensagem do casamento e nós creríamos nesta mensagem. Isto é muito maravilhoso, é simples e é maravilhoso. Agora, é mais profundo. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Olha, é como o noivo chama. Quando o Filho do Homem, que é Cristo, descer e vier em carne humana, aí é Branham. Entendeu? O Filho do Homem descer é Cristo. O anjo forte é Cristo, Apocalipse 10:1 é Cristo. Ele está descendo.
Mas quando ele pisa na terra, ele é um homem. Então é isso que o irmão Branham vem esclarecendo na mensagem, e dentro da mensagem fica estas pontas soltas que as pessoas não conseguem unir para ver esta verdade. Vou repetir, o chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, para unir os dois. Para poder estabelecer uma data, quando o Filho do Homem desceu e veio em carne humana, foi quando o Apocalipse 10:1 foi cumprido. Foi quando a nuvem apareceu lá no Arizona. Era o Filho do Homem descendo para poder fazer o casamento do crente com a palavra. Mas naquele momento ele estava descendo sobre o homem, que teria o ministério do Filho do Homem nele, para poder transmitir essa mensagem e o povo crer e ser casado com esta revelação. Você pode ver que a revelação dos selos não foi antes de 63. A revelação dos selos foi exatamente depois de 28 de fevereiro de 1963, porque foi quando o anjo forte desceu do céu, que ele é o Filho do Homem. O anjo forte que desceu do céu é o mesmo Senhor que descerá do céu, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Desceu em 28 de fevereiro de 1963. E das 18 às 18h28 ficou para cumprir o sétimo selo, que quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio. Exatamente nesse espaço de tempo, que não houve nenhum movimento, nem no céu não houve nenhum movimento, porque diz o profeta que não podia haver, senão aquilo seria revelado e teria que ser em silêncio. E aí veio a manifestação em silêncio. Naquele tempo era o cumprimento do sétimo selo, por isso eles não viram a abertura do sétimo selo, porque o sétimo selo era aquele silêncio, quase meia hora de silêncio, está escrito na Bíblia, e aconteceu lá no Arizona, quase meia hora, 28 minutos de silêncio, aí a nuvem foi desvanecendo, mas Deus já estava cumprindo a sua palavra, amém? Isto para nós é o que é mais importante. Deixa eu voltar aqui para te ajudar. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, para unir os dois, para unir o crente com a palavra, para unir o crente com o Filho do Homem. Entende? Você tem que ter esta unidade. Você tem que unir com a revelação. Se o profeta veio e revelou, você não une com aquela revelação, você não está casado. Você não está casada com a revelação, porque a revelação é o esposo. E diz o irmão Branham, o esposo é a palavra revelada, ele diz, ele é o companheiro. E quando você tem esta revelação, você não dá ouvido a mais nenhuma interpretação, porque você está casado e você não pode dar ouvido a outro homem. Você é uma mulher casada, você é essa noiva que foi casada, então ela é uma esposa. Ela não dá ouvido a outro, senão ao marido. Amém. Eu não vou falar também de coisas que o marido tem que ser, né? Porque senão o marido pensa que ele é o que manda, que toma conta. Isso é Cristo. Agora, aqui na terra, se você não trata bem, você não é o marido também. Se você não reverencia o seu marido, você não é esposa também. Isso tudo está mostrando tipos na Bíblia, que a gente tem que cumprir aquilo, porque foi Cristo
quem desceu no seu profeta para poder fazer esta unidade, esta união, este casamento do crente com a palavra. Amém. Ninguém mais vai casar, irmão. Depois disso, agora eu te digo, naquele dia aconteceu. E quando você ouve, é que você casa. Quando você ouve, naquele dia que isso aconteceu, eu ainda tinha 13 anos. Mas eu vim casar com esta revelação aqui no ano 2000. Pensa bem. Eu tinha 13 anos naquele tempo, mas eu vim casar com a revelação que o irmão Brana pregou, que aconteceu. Eu vim casar no ano 2000. E eu estou casado, eu tenho papéis passado de que eu estou casado, de que ele é meu esposo, eu sou a noiva. Você sabe o que é o homem e a mulher aqui como igreja? É a noiva, a esposa, é que dá ouvido. No natural é a mulher dando ouvido para o homem, é o homem dominando, porque é a Bíblia, mas não é dominar como Hitler. O domínio é pelo amor, e é o que Cristo tem feito por cada um de nós. Amém? Agora a igreja tem que estar preparada, porque ela está unida. E se essa igreja não estiver casada, ela está no relento, ela está no problema, ela vai tomar qualquer um. Você vê que a igreja já tinha uma promessa do casamento lá no princípio, mas quando chegou na terceira era da igreja, a igreja, ao invés de esperar, ela não esperou. Já viu aqueles casamentos que se casa depressa, não espera, não para, não ora, prepara. Então, eles não fazem isso. Então, o que a igreja fez? Ela casou com o Estado antes de casar com Jesus. Antes de casar com a revelação. Por isso a revelação ia ser dada na sétima era, mas como falava de casamento, ela já quis casar, achando que era muito bom, porque aquilo ia receber ajuda do Estado. Você pode ver que toda a igreja vive atrás disso. Por isso que as igrejas querem ter deputado estadual, federal, senadores, porque sabe que aquilo é uma ajuda, porque a igreja está casada com o Estado. Isso foi o problema que ela casou lá na era de Pérgamo. Mas o casamento se deu aqui, depois de Laodiceia. Ao terminar a era de Laodiceia, que aí veio manifestar o ministério do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Lembrando, diz que ao terminar a era de Laodiceia, então manifesta o Filho do Homem. Quando aconteceu a manifestação do Filho do Homem no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, aquilo estava cumprindo a palavra de Deus, o sétimo selo, e trazendo para nós este casamento que hoje eu estou satisfeito com o meu casamento. Você está entendendo? Você está satisfeito? Tem o casamento natural, que você pode não estar satisfeito. Mas eu estou falando aqui do casamento, que é a união invisível da noiva de Cristo. Esse casamento, você tem que estar satisfeito com o seu marido. E agora o seu marido é Cristo. É meu marido, é marido das irmãs. Você já pensou o que é isto? Isso mostra a nossa submissão como homens a Cristo, quando somos membros desta esposa. Porque a esposa, ela é submissa ao marido, mas isso só poderia refletir no homem quando o homem chegasse a ter a unidade espiritual, casasse com o ministério do Filho do Homem. Eu sei, tenho a sequência da pergunta,
Mas eu achei melhor falar só até aqui, porque a pergunta é o filho do homem que fez o casamento do noivo. Não, o filho do homem é o noivo. Certo? É o noivo. O filho do homem vem fazendo o casamento do crente com ele. Você tem que casar com a mensagem do profeta. Aquele ministério que esteve aqui na terra era Deus em carne, Jesus mesmo que desceu do céu em carne humana, está escrito aqui, eu creio nisso. Amém. Agora, quando isso desce em carne humana, tem que descer também na minha carne humana para eu unir com aquilo. Aquilo tem que unir na minha fé. Aquele ministério que desceu no irmão Brana para fazer o casamento. Vamos mais um pouquinho. Ele é a palavra. Descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Os dois. Ele, o filho do homem, a igreja se une. Aí tem um casamento. Tudo é através da palavra, e você vê, ele é a palavra, ele casa com uma igreja que é a palavra. Vão forte, por favor. Ele é a palavra, e ele casa com uma igreja que é. Você não pode casar com uma vaca, com a cachorra, e assim por diante, porque você é um homem. E Deus não pode casar com uma denominação. Que é como você unir com um animal. Deus não pode casar com uma denominação. Ele é a palavra, ele só casa com a igreja que é a palavra. Ela é parte dele. Ela é carne de sua carne, osso de seus ossos, palavra de sua palavra, vida de sua vida. Aleluia! Isto é importante, o que é a igreja. Mas quando é que esse mundo vai crer nisso aqui? Isso aqui é mensagem de profeta, isso é mensagem de filho do homem que desceu do céu e vocês nem sabiam. Estão esperando ele descer, ele já desceu. Ele já fez a obra, ele já pregou, ele já revelou os selos. O corpo do seu profeta já partiu. Mas você sabe, a mensagem está aqui porque vai até o final para o rapto. Porque ela vai subir exatamente com esta revelação. Porque é um casamento, ela vai subir para a festa. Deixa eu chegar lá para você entender. Agora não dá ouvido, gente. Pare de ouvir besteira, gente. Sabe por que qualquer um fica complicado? Curiosidade. Eu vou ouvir o que o fulano está falando. Curiosidade. A Eva dizia, eu vou ver o que essa serpente fala. Pronto, já entrou em coito com a serpente. Você tem que deixar a curiosidade. Sabe por que você ainda tem curiosidade? Porque não casou. Na hora que você casar, termina a curiosidade. É você e o seu marido. Tanto no natural como no espiritual. É você e Cristo. Está casado. Não quero dar ouvido a mais ninguém. Alguém acha ruim de eu bloqueá-los. Não tenho ouvido para ouvir discussão, besteira. Não tenho. Eu já sou casado. Não tenho tempo para isso, para discutir. Discutir a mensagem, discutir a Bíblia. Não tenho tempo. Eu estou respondendo isso aqui porque o irmão disse, não é discutindo, certo? Então estou respondendo. Eu creio que amigavelmente nós podemos chegar a uma concordância dentro deste assunto, ou mesmo sem concordar, já tem que formar a mensagem que eu creio que é a verdade. Amém.
Mais um pouquinho. É tão maravilhoso que a igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, para haver esta união, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Você e eu, nós não podíamos unir enquanto não viesse a manifestação do Filho do Homem. E a manifestação do Filho do Homem não veio em Laodiceia, veio no pescoço da pirâmide. Vocês lembram? Lá no pescoço onde está escrito Espírito Santo. É ali que está a manifestação do Filho do Homem para poder te ligar com Ele. Dali para cima tudo é Cristo. Espírito Santo, pedra de coroa, tudo é Cristo. Está escrito lá na pedra de coroa, Jesus. Mas você vê aqui no pescoço da pirâmide está Espírito Santo, aqui no ombro está Laodiceia. Eu não tenho, muitas vezes, não trabalho mostrando, eu não sou muito de quadro. Não fui formado muito para isso. Deveria ter sido, mas não fui, certo? Mas eu faço quadro em mim mesmo. Laodiceia aqui no ombro, certo? Filho do Homem aqui no pescoço. Está escrito aqui, 221, provando sua palavra. Que o ministério do Filho do Homem é aqui, no pescoço. Unindo com a cabeça. Porque daqui para cima, você tem o Filho do Homem, é Cristo. Você tem os olhos de um profeta, é Cristo. A mente de um profeta é Cristo. Paulo, no seu dia, diz que nós não temos a nossa mente própria, mas a mente de Cristo, que está aqui. É quando você tem a união, aquela unidade. Você quer fazer o que o esposo manda fazer. Você é esta igreja, você é esta noiva casada. Amém. Aleluia. Os dois se unem. Para isso ser feito é necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. A revelação do Filho do Homem era Deus manifestado em carne. Para revelar é uma coisa que já está clara, que você vê. Então tinha que ter a revelação. E a revelação do Filho do Homem não foi antes, foi exatamente no espaço em que Deus veio do céu. E o irmão Brando diz, vira a foto para a direita, que você vai ver, é Jesus Cristo. Ele estava ali dentro, mas você não viu ele descer. Você não viu ele pisar na terra. Você não viu ele revelar os selos. Não um clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem. Fale todo mundo comigo e bem forte. Eu falo, você repete. É o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja com ele, sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Você quer melhor que isso? Tão claro, né? É o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho do Homem, que descerá em carne humana entre nós. Quando ele estava carne humana entre nós, era brana. Deixa o povo criticar. Estamos pregando uma mensagem no tempo que muita gente está ignorando mais do que nunca a mensagem de William Branham. Porque eles não têm eleição para crer nestas coisas, para ver isso daqui. Estas coisas têm que vir a um povinho simples como nós. É a maneira de Deus trabalhar, esconder das grandes igrejas, dos grandes mestres, dos grandes teólogos. Deus esconde deles e revela aos pequeninos. Amém.
Amém. Agora, essa doutrina de que vai casar no céu, já caiu por terra. Aí você fica escutando o irmão Beltrano pregando. O fulano lá prega que o casamento é aqui, o casamento vai ser na glória. Sem luz, sem revelação. É o William Branham que está dizendo. E eles dizem que eles que creem o William Branham. Eles são a perversão da mensagem de William Branham, usando o nome de William Branham. Mas aqui é tão claro. Jesus Cristo, que descerá do céu, em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real. Nunca a palavra se tornou tão real quando Jesus Cristo desceu em carne humana e revelou 7 selos para nós. Certo? E unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, ainda não foi. Mas ela não pode ir para o lar se ela não estiver unida primeiro. Ela tem que ter esta revelação, ela tem que ouvir esta palavra, esta mensagem, ela tem que crer. E não é todo mundo que tem que crer, não, é ela só, é a noiva só que ouve e crê nesta mensagem. Amém? Aí o profeta diz assim, ela irá para o lar para a ceia das bodas. Bodas é casamento, ceia é festa. As bodas já foi. Agora nós estamos preparando para ir para a festa. Sabe o que é rapto? Arrebatamento? Irmão Branham diz na mensagem, o rapto. De arrebatamento é ir para a ceia das bodas. E o meu problema é que eu creio nisso. Eu creio nisso, não tem jeito. Aí ele diz, amém, escuta. Eles dizem aí que ela não está casada. O William Branham diz, ela já está unida. Unida é casada, filho, já sabe. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Aleluia. Eleito, não te engane, saia desta confusão de divisão da mensagem. É falta de revelação. Escuta o esposo, não sou eu, é a palavra revelada. O que eu estou te dando aqui não é minha mensagem, é a mensagem revelada pelo Filho do Homem. Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. É por isso que eles, para fazer confusão, eles pegam, falam sobre o dízimo, que você sabe, dinheiro é um problema, né? Aí uns é contrário ao dízimo do jeito que o irmão Branham ensina, e eles falam do dízimo, que eles pegam o dízimo e 10% eles ficam parecendo Deus. Um imundo parecendo Deus, um mentiroso parecendo Deus. Que quem pega 10% é Deus. 90% ele dá para nós. E 10% ele pede para nós fazer o nosso dever cristão, certo? É isso o que Deus faz. Agora, este está fazendo aí, e achando que está fazendo uma grande coisa, e aqueles que o rodeiam, deve bater palma, deve pular, gritar, coisa boa. O que faz com o dízimo? Você manda só 10% para a igreja, e 90% do dízimo, hein? Estou falando do dízimo. E 90% você compra a cesta e dá para os pobres. Eu queria que eles mostrassem assim na mensagem de William Branham, o mensageiro que trouxe a revelação do Filho do Homem e explicou a coisa certa para nós. Eles são de confusão, eles estão fazendo isso, dividindo a mensagem, os ministérios. É por isso que eles sabem que isso daí divide, o povo se agarra nisso. Que coisa boa, eu vou pegar daqueles 10%, vamos fazer de conta que eu dou 1.000, eu pego 10%, eu pego 100 e mando para alguém, e 900 vou comprar cesta, vou tratar dos pobres, das viúvas. Mas vai na mensagem do irmão Branham, perguntas e respostas, 15, 14.
Pergunta e resposta 14. O que o irmão Brano ensina? Ele falou, dá o seu para a viúva. O de Deus não. O de Deus você tem que dar para o ministro. Agora, eu creio em tudo na mensagem do Filho do Homem, até no casamento. Eu estou casado, não tenho preocupação com isso. Estou casado, eu creio na mensagem dele de toda maneira. É dízimo, é oferta, é tudo. É selos, é revelação, é novo nome, é o Cordeiro saiu do trono. Eu creio em tudo, certo? Esta é a esposa do dia, que ela já está preparada para ir para a ceia das bodas. Deixa eu terminar aqui. Não para as bodas. Encher a carne, sim, toda a carne poderosa, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento, é tão claro, gente. O arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Como foi bom, irmão Brando, deixar tudo direitinho para nós assim. O arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Arrebatamento não é casar com Jesus no céu, não. Você nem vai para lá, esqueça. Como que pensa que vai casar no céu, quando o casamento foi feito na terra, ele perdeu. E os que o seguem também o perdeu. Amém. Mas o arrebatamento, ele desliga a internet. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa, a palavra tem unido com você, você tem se unido com a palavra, e os dois se tornam um. Amém. E então, o que faz isso? Então, manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Por isso que aquilo que cremos tem que ser um com William Branham. William Branham comeu o livro para que ele, como profeta, fosse um. Agora a noiva come a revelação que William Branham deixou aí para nós, para que nós e a palavra, a revelação, seja um. Amém. Amém. A palavra e a igreja sejam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Agora, ele veio e pregou para nós toda esta revelação da palavra, dos selos, os trovões, está tudo revelado dentro dos 7 selos. Está tudo ali, o novo nome está revelado, unindo até mensagem fora dos selos. Fora dos selos, ele clareou muito mais aquilo ali. Fora dos selos tem mensagem que nós nem temos, e que ela é clara com respeito ao novo nome. Mas não é para qualquer um, gente. Quem tem meu nome é a minha mulher. Ela tem que ter minhas costas. Não é todo mundo que vai ter minhas costas. Não pode. É uma esposa. Assim é a esposa de Cristo. Tem que ter o nome branco. Porque é a esposa de Cristo. Já não estou falando no homem. O homem foi a manifestação do ministério de Deus aqui na terra. Estou falando deste ministério que Deus tinha que usar um homem para manifestá-lo. E ele já fez tudo isso. Amém? Obrigado, Senhor, por mais este momento que desfrutamos da sua palavra, deste casamento da noiva. Mesmo invisível, as pessoas nem percebem, não sabem nada desse casamento, não conhecem o nosso marido, não conhecem o nosso esposo, o nosso companheiro, a palavra revelada. É por isso que eles tropeçam em tudo. Eles tropeçam na palavra, tropeçam na revelação, tropeçam no novo nome e não têm revelação da esposa de Cristo nesse dia.
porque são cegos, não vieram para o casamento. Eles não vieram para o casamento. Se não casam, não irão à festa, porque o arrebatamento é ir para a festa das bodas do Cordeiro. E nós estamos preparando a isto, Pai, porque estamos casando com a mensagem. Cada dia me uno mais com esta pregação, com esta palavra, e todo mundo que fala contra ela eu bloqueio. Não quero ouvir. Meu ouvido é para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, não é para ouvir qualquer coisa. Abençoa seu povo com esta revelação da sua palavra, pregada pelo seu profeta William Marion Branham, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia.